Brazucas, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Arruda e nesse vídeo vamos ver o pilhado ontem foi a loucura com a vitória do Vasco da Gama. Sem enrolação, bora pro campo. O gigante Vasco da Gama goleou por 5-1 dentro de casa. E é bom demais ver o Vasco se reerguendo, é bom demais ver a torcida do Vasco lotando de novo o São Januário, porque hoje foi a volta da torcida do Vasco para São Januário. Aliás, uma covardia o que fizeram com São Januário. Demorou muito para reabrir São Januário. A gente já teve vários incidentes de invasões, de depredação, de vandalismo, infelizmente. Só um parênteses aí, rapaziada. Demorou muito mesmo. A própria Vila Belmiro, que teve problema também, voltou muito antes. E o que aconteceu com o São Januário foi, pra mim, uma situação até de preconceito ali com a região, a barreira do Vasco ali, porque em vários lugares acontece o que aconteceu em São Januário, não é uma novidade. E a punição que o Vasco sofreu não tendo São Januário foi muito maior do que em outros lugares. No futebol brasileiro, e não era para o Vasco ficar tanto tempo sem a sua casa. Hoje reabre São Januário, uma festa linda da torcida vascaína, linda, uma festa de arrepiar da torcida do Vasco e 5-1 no placar. É o Vasco se recuperando, é o Vasco a 1 ponto do Santos, é o Vasco que agora é SAF, dando esperança de novo para o seu torcedor, depois de momentos de desespero. E a gente teve a atuação de gala do Veguete, do Rossi, o Rossi Búfalo, que é um amigão que eu tenho no futebol. Quando ele voltou pro Vasco, ele estava eufórico, ele falou comigo, tô voltando, agora vai ser outro Vasco. E tá voltando, voltou bem, fez gol de novo, o Peck fazendo gol de novo. É um Vasco que dá esperança pro seu torcedor, né, Piperno? Será que agora a coisa muda, acabando com aquela pouca vergonha política que tinha no Vasco? O clube se recuperando, contratando e, como disse o Bruno, mostrando o futebol de um time que não deve cair nessa temporada. Tem muito time muito pior para cair no lugar do Vasco. O Vasco está jogando bem. O Vasco é um time organizado, com bons jogadores. A qualidade do Vasco melhorou em todos os setores. Ele, por exemplo, já no finalzinho do primeiro turno, mostrava evolução, conseguiu alguns resultados importantes. O Vasco empatou em Bragança, foi um jogo muito duro, tinha ganho do Grêmio, ganhou do Atlético Mineiro depois. Fez um jogo duro contra o Palmeiras aqui e aí chegou até a marcar 1-0 naquele gol aí de anulação para lá de discutível. Enfim, o Vasco melhorou. Ganhou do Fluminense, ganhou um clássico, jogando muito bem. Então o Vasco hoje ganhou muito bem do Fluminense, 4-2. E agora ganhou de 5-1 do Curitiba. O Vasco está melhor do que muitos times. É um time de bom padrão. E quer saber de uma coisa? Acho que o Vasco, por incrível que pareça, porque veja, fechou o primeiro turno com uma baixíssima pontuação. Para mim, o Vasco nem vai mais passar, nem vai ter que fazer conta no final. Não vai passar sufoco. Acho que daqui 2, 3 rodadas o Vasco já se consolida perto do grupo de Sul-Americana, respira, porque o Vasco é muito melhor do que esse bolo aí com que ele está brigando. Agora, Bruno, a gente fala do Vasco hoje, a gente fala do Veguete, que sempre tem jogado muito bem, um cara que pouquíssimas pessoas conheciam aqui no Brasil. O Rossi já era conhecido e voltou bem pro Vasco. Tem o Paulinho também, né? O Paulinho é um jogador que chegou bem também nesse Vasco da Gama. Esses jogadores pouco conhecidos e que chegam e jogam bem, mostra que às vezes a análise de mercado dos clubes brasileiros é ruim, que não descobre esses jogadores que têm potencial e não são caríssimos como alguns que vêm e não jogam bosta nenhuma, droga nenhuma. Eu vou dar um exemplo, Cebolinha. Cebolinha, 70 milhões de reais. 70 milhões de reais e nada. Ontem você falou que ele foi o melhor do time. Mostrando jogadores pouco conhecidos e que chegam para somar. Botafogo é nessa linha também. Tem um monte de jogador do Botafogo, que é líder do campeonato, que fez carreira em mercados menores na Europa. Tem o Vitor Sá, por exemplo, estava nos Emirados Árabes. O Júnior Santos fez carreira no Japão.
Então, o Eduardo chegou a jogar no Fluminense, mas jogou na Arábia Saudita há muito tempo. E eles foram buscar esses jogadores que estão liderando. O time do Vasco que jogou hoje, aqui vendo a escalação, 6 dos 11 chegaram com o campeonato rolando. Aqui, ó, o Medel, o Payet foi titular hoje pela primeira vez, o Paulinho, o Praxedes, o Rossi e o Veguete. 6 que chegaram durante o campeonato foram titulares do Vasco hoje. Nem sempre dá certo você formar um novo time durante o campeonato, a coisa às vezes demora um pouquinho para encaixar, para acertar, mas o Vasco ele realmente fez outro time e funcionou rápido. O Payet começou hoje, Bruno? Começou o jogo hoje. Ele jogou até, deixa eu ver, quando ele saiu aos 60 minutos, né? Você jogou 60 minutos. E estava bem, eu estava acompanhando durante o pré-jogo do Palmeiras, estava ainda, claro, não está na melhor forma, mas... Sobre o Payet aí, o Payet, ele, assim, tá visivelmente fora de ritmo, você vê no jogo, só que também dá pra perceber que a qualidade técnica dele é muito diferenciada. Dá pra ver que ele, quando toca na bola, você percebe, né? Quem jogou um pouquinho, quem entende um pouquinho de futebol, ou acompanha muito jogo, dá pra ver que não é um cara comum, mesmo já com uma idade avançada, vindo pra fim de carreira, né? Você vê que é um cara diferenciado, só que ele tá fora de ritmo e tá sem condicionamento, sem ritmo de jogo e sem condicionamento físico ideal. Mas com certeza ele deu uma encorpada, assim, foi uma excelente contratação. Fez até uma boa partida. Então o Vasco ele montou um time novo e funcionou rápido. Esse time tem muito mais qualidade do que o time que estava jogando e que começou muito mal o campeonato. Chegou também um outro treinador, que é o Ramon Dias, também encaixou muito rápido. Então é um Vasco que está jogando bem. Nesse momento é um dos que, da Série A, falando de campeonato brasileiro, é um dos que está jogando o melhor futebol do momento, né? Isso aí oscila muito no futebol brasileiro. Mas para mim é mais do que o suficiente para não cair realmente sem susto, como o Piperno falou. Também acho que pelo que falta ainda de campeonato, pelo que o Vasco está jogando, não vai ter susto, não. Tem tudo para pegar uma vaga aí em Copa Sul-Americana. Eu gosto pra caramba de ver o Búfalo jogando pelo Vasco. É meu parceiro mesmo, mas ele tem vontade pra caramba. Jogou muito bem hoje. O Rossi é um jogador que ele se doa pra caramba. Era assim no começo do Vasco, a torcida do Vasco sentiu pra caramba quando ele foi embora. Ele não queria, mas era um Vasco que não pagava, era um Vasco que tinha dívida com todo mundo, e ele acabou tendo que sair. É o típico jogador que veste a camisa do clube, né? Uma coisa que a gente critica muito quando não tem. Aí você tem é Veguete ou Vegete que se fala? Então, eu falo Veguete. Eu falo Veguete. É um jogador já de 34 anos. Jogou a carreira quase toda em times pequenos da Argentina e foi artilheiro do último campeonato com o Belgrano. Não tem seria Vegete, mas a gente fala... E virou também, né? Agora já é. E o Payet? O Payet hoje participou de gol. Sim, jogou bem. Será que o Payet vai ser aquele jogador... Pô, o Payet já foi pra seleção de Euro. Ele já fez parte de seleção de Euro. Uma manifestação... Pela seleção francesa. Ele foi titular daquela seleção. Tinha uma manifestação ontem, de torcedores do Olympique de Marseille reclamando, enfim, protestando contra a direção, e um dos motivos foi ter deixado o Payet sair. Vai, rapaziada, vimos essa opinião do Pilhado aí, né? O Pilhado foi a loucura com o Vasco, tá bem empolgado com o Vasco. E não é de menos, né? Não é pra ser menos. O Vasco jogou ontem, empolgou, a imprensa toda tá eufórica, né? Eles não vinham acompanhando o Vasco, eles não estavam, agora acordou. Quando viram o 4-2 do Fluminense, aí eles começaram a dar uma atenção. Mas é isso aí, rapaziada. Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!